E aí, gente, bora então plantar essas suculentinhas novas. Nos últimos vídeos tá até repetitivo, né? Mostrar a suculenta nova, plantar a suculenta nova, como estão as suculentas novas. Chegaram muitas suculentas agora nesse mês de maio, mas atualmente essas foram as últimas plantinhas que chegaram. Eu já andei pesquisando um pouquinho sobre elas, não encontrei muita coisa, mas vou falar pra vocês o que eu descobri. Vou agora preparar um substrato para plantar elas. Vou separar aqui os vasinhos que eu vou plantar elas. Vamos ver em qual vaso eu vou plantar essa híbrida aqui. Linda, gente. Olha que coisa linda. E, como eu falei no vídeo abrindo a caixinha, né? A iluminação hoje não tá das melhores. Tá muito nublado. Tá com cara que vai até chover. Então, bora começar logo. Vou separar aqui os vasinhos, preparar o substrato e já volto pra gente plantar essas suculentas aqui. Bom, gente, voltei, já separei os vasinhos, já preparei ali um pouquinho de substrato para plantar as plantinhas novas. Mas antes, ó, quis vir dar aqui uma pequena atualização de algumas suculentinhas que chegaram aqui por último. Inclusive, tem várias suculentas que vieram lá do Garden Flor de Pedra, né, como essas que eu vou plantar agorinha. As híbridas da Lola estão todas aqui, as 3. Tem Latte Rose, tem aqui, ó, Sedum Bronze Variegata, que tá se adaptando aqui, belezinha. Elas estão ficando aqui nesse cantinho, tomando mais o sol da manhã. Eu, na verdade, coloquei o sombrite vermelho aqui nelas, para elas ficarem durante a tarde também. E o que aconteceu? O sombrite tava pendurado, né? E aí encostou em algumas suculentas com pruína. Então a Moondust agora vai ficar com a pruína tudo riscadinha, gente. Não acredito que eu fiz isso. Mas, ó, Onslow, Baena, a Pudgy, a Subcurimbosa Lau. Aqui a Orpet. A Orpet acho que ficou encostando no sombrite, deu uma queimadinha nas pontinhas das folhas. Mas vim mostrar pra vocês algumas plantinhas que chegaram por último. Algumas que já estão com raízes, né? Tiveram algumas plantinhas que chegaram que eu simplesmente cortei, como a Cante. E ó, gente, a Cante tá cortadinha aqui ainda. Por enquanto, ainda não vi sinais de raízes nela. Estou tranquila, porque eu já sei que ela é uma suculenta que demora mais pra enraizar. As outras que eu cortei junto com ela, como a Caranculata, já tem raízes. Tem algumas que eu já plantei. Ó, aqui Gila. A Gila tá começando a soltar raiz também. É uma plantinha que demora um pouquinho pra enraizar. Aqui, ó, a Crispate. Por enquanto não tem raízes também. Essa Gavoides que eu cortei junto com a Cante, começando a soltar raízes, estão vendo? Mas por enquanto a Cante nada. Essa Mexican Giant que eu cortei junto com ela também, por enquanto nada de raízes. Mas eram suculentinhas que, como eu falei no vídeo que eu cortei, né? Eu já imaginava que fossem demorar um pouquinho mais. Essa Rafinha eu cortei, se não foi no mesmo dia, foi assim, pertinho. E já tem raízes também. Mas uma que eu queria mostrar, são várias na verdade, ó, que vieram na caixinha que eu mostrei pra vocês. Acho que eu ainda nem mostrei aqui no canal, que eu juntei várias suculentinhas e plantei aqui nessa bandeja, né? Mas tem, ó, a Laui. Alguém comentou aí que queria ver a Laui. Eu apoiei ela aqui no substrato, mas eu acho que ela ainda não tá com raízes. Mas olha só, já tem folhinhas novas vindo com a pruína intacta, bonitinha. Eu coloquei praticamente metade das plantinhas que vieram naquela caixinha. Eu coloquei aqui nessa bandeja. Eu furei a bandeja. Essa é uma bandeja que você coloca no fundo da jardineira, né? Pra não ficar molhando. E eu furei a bandeja inteira pra poder plantar essas mudinhas. E essa é uma coisa muito legal quando você recebe, quando você tem muitas plantinhas, muitas suculentas para adaptar ao mesmo tempo, plantar todas elas juntinhas, ou então quando são suculentas que precisam de mais água ou de menos água, você junta elas, fica mais fácil de cuidar. E aqui tem muitas plantinhas, tem a Laui que eu mostrei pra vocês, tem esse Eonium Nobile, tem algumas suculentinhas que eu ainda não identifiquei, tem a folhinha da Valkyrie Trumpet, que tá lindinha demais. Tem a Línguas ela tá meio solta, porque ela veio cortadinha, né?
Mas aí ontem eu tirei ela aqui do substrato. Vou até tirar só pra vocês verem como ela já tá cheia de raízes novinhas, gente. Raízes branquinhas, tudo saudável. É claro que esse aqui não é um vasinho provisório, né? Como eu falei, é uma bandeja. Não tem tanto substrato assim. Mas até as que vieram sem raízes nenhuma, enraizarem bonitinhas aqui, se adaptar um pouquinho mais, elas vão ficar por aqui. Aí depois eu passo elas cada uma pro seu vasinho. Tem as mudinhas de Gymnocalycium variegata também, que eu tô esperando enraizar, mas acho que vai demorar um pouquinho. Tem, ó, Lotus, Suyon. Tem aqui até de enxerida a minha Ariel, que veio na mesma caixinha da Cante, né? Por enquanto ela ainda não tem raízes também, mas eu acho que tá quase. Então eu já apoiei ela aqui no substrato. Mas então era isso. E fala-se essa linguinhas, né? Não tá muito fofa. E pra quem queria ver a Laui, tá aqui se adaptando ainda. E como eu falei, eu plantei praticamente todas aqui, mas tive que montar também uma outra bandejinha, que é essa daqui, ó, que ficaram algumas outras maiores. Essa daqui, se não me engano, é a metálica rosa. Alguns cactinhos, portulacaria tricolor, se não me engano. Tem o coração emaranhado. Tem aqui, ó, peperomia columela. E fora esses dois vasinhos aqui, ainda tive que plantar a minha aurícula nessa bandejinha aqui, que está inclusive o caule da Ariel, com brotinho. Cada vez que eu mostro aqui o brotinho tá maior, né, gente? Muito fofo. E brotinhos também no caule do Victor Kane variegata. E aqui está a aurícula. Tô pensando até em colocar ela aqui junto com essas. Mas assim que ela tiver um pouquinho mais de raízes, eu já vou passar ela por um vasinho só dela. Mas então, pequena atualização sobre essas suculentinhas aqui que chegaram por último também. Que agora fica até confuso, né? Eu falar, ai, suculentas que chegaram por último, vocês vão até se perder em qual das 500 suculentas chegaram por último, né? Tem essas aqui, todas essas aqui, as cortadinhas ali e as que eu vou plantar agora. Então, falando em suculentas, em juntar suculentas em um vaso só, eu vou montar alguns vasinhos com várias suculentas. Eu acho que vai ser mais fácil de adaptar elas por aqui. Mas agora, voltando então para as suculentas que eu vou plantar, para suculentas novas, né? Separei aqui os vasinhos, já preparei o substrato, já separei ali uns pedacinhos de carvão que eu vou usar para camada de drenagem. E aí vocês devem estar pensando, só vaso de barro de novo? É aí que vocês se enganam, porque dessa vez eu vou plantar uma delas no vasinho de plástico. Eu tenho esse vasinho aqui quadrado, que é um vaso um pouquinho maior do que geralmente eu planto as suculentas, né? Que eu vou plantar essa híbrida de Dix Pink aqui, que ela ainda vai ficar um pouco grande para esse vasinho, mas é só até ela se adaptar um pouquinho, até as raízes dela tomarem de conta aqui desse vasinho, eu passo para um vaso maior. Mas, então, vou plantar ela nesse vasinho de plástico quadrado. E de resto, eu separei alguns vasinhos menores, que eu vou plantar essas duas aqui, que é, uma delas é essa Echeveria launis, que aí entrando um pouquinho no tópico de pesquisa, né, parei aqui 10 minutinhos antes de gravar esse vídeo para pesquisar um pouquinho sobre elas. Não encontrei nada assim falando sobre nenhuma dessas, se é híbrida, se não é, mas essa daqui é Echeveria launis, não launise. Já tinha falado errado no outro vídeo, mas gente, eu ainda acho que ela é alguma híbrida. E essa daqui que eu vou plantar nesse outro vasinho menor é a Echeveria glorious. E vão ser vasos pequenininhos, mas por enquanto vasos provisórios, né? Daqui a um tempo eu passo elas para um vaso maior. Separei esse vasinho aqui para essa Echeveria pink flamingo. Gente, suculenta linda. Enquanto eu falo delas, né, vou deixar aqui para vocês o anúncio de como elas estão lá no site, se vocês quiserem pesquisar. E ela vai ficar um pouco grandinha para esse vaso, mas só até ela se adaptar. Por aqui eu passo para um vaso maior. Ou não, né? Vocês sabem que eu gosto de deixar elas em vasinhos pequenos. Mas os outros dois vasos que eu vou usar vão ser esses aqui. Um deles é essa cuia aqui, que imita um pouquinho, que eu comprei faz um tempo. E aqui tava plantado um arranjo de suculentas, né? Eu tirei faz uns meses e o vasinho tava ali vazio. E aí eu vou juntar 3 suculentas nesse vasinho.
Só que as 6 que sobraram, eu tava até em dúvida, né? Qual que eu plantava em qual vaso. Esse aqui também é um vasinho consideravelmente maior, só que é menor do que esse outro. E o que eu pensei? Eu pensei em plantar nesse vaso aqui essas 3. A Margaret Rose, a Fantasy Rose e a Snow White. Eu vou falar Sweet Eva. E a Snow White. Mas aí agora, vendo aqui, eu acho que a Monroe talvez fosse ficar mais legal do que a Margaret Rose. E aí a Margaret Rose eu plantaria nessa menor aqui. Então acho que eu vou fazer isso. E aí eu vou passar a Monroe pra cá, junto com essas duas então. E nessa daqui eu vou plantar então, ó, Margaret Rose, Snow Bunny. E essa daqui acho que foi a que eu mais pesquisando, achei assim alguma coisa sobre ela, mas nem tanta coisa assim, que a identificação não é Latte Rose, que nem veio na caixinha, é Little Rose. Então, agora tá com a identificação certinha. E eu vou plantar ela também nesse vasinho. Acho que vai ficar muito, muito fofa. Mas vou começar então por esse vaso grande. Depois já vou aproveitar aqui o embalo dos replantes e vou plantar, olha só, Victor Kane Variegata, que eu mostrei pra vocês o caule com brotinhos. E esse daqui tá começando a enraizar, ó. Cortei no mesmo dia que a Cante. Já tem aqui umas pontinhas de raízes. Essa é uma plantinha muito fofa, né, gente? Muito, muito fofa. E pra ele eu separei um vasinho menor. Ó, não é uma suculenta muito grande também, né? A gente vai ficar muito, muito fofinho aqui. Mas então é isso, bora pro primeiro vaso, que vai ser esse aqui, então. Olha só que linda essa Monroe. Gente, muito fofa. Acho que eu tô falando isso desde o outro vídeo, né? Mas ó, então esse é o vaso. Não é um vaso super gigante. Eu vou colocar uma camadinha de nada aqui, de camada de drenagem. Vou usar os próprios pedacinhos de carvão, do carvão que eu comprei para preparar substrato. Mas é só um pouquinho mesmo. Já vou aqui vir, ó, com o substrato, já para encaixar a Monroe aqui. Inclusive, ó, tô achando que ela vai ficar um pouco tortinha para fora, porque eu quero que ela fique inclinadinha assim, para quando ela for crescendo, ela cresça um pouquinho para fora, né? Mas ó, essa Margaret Rose aqui vai vir aqui nesse cantinho. E ó, sobrou certinho espaço da Snow White. Então, ó, primeiro arranjinho aí, entre aspas, primeiro vasinho ficou assim: Snow White, Fantasy Rose e Monroe. Eu coloquei até uns pedacinhos de carvão aqui, ó, por cima, porque não quero colocar pedrinha de forração por enquanto. E ficou diferente, né, com os pedacinhos de carvão assim. Eu achei esse carvão já triturado super versátil, dá pra você usar como camada de drenagem, que nem eu usei. Dá pra usar como cobertura nos vasos, dá pra usar no substrato, que é o que eu tenho feito também. Mas então, o primeiro vasinho ficou assim. Geralmente eu plantaria até mais plantinhas aqui, né? Mas tem gente que gosta de plantar até menos plantas, né? Com certeza tem gente que plantaria só essa Monroe aqui nesse vaso. Mas eu acho que elas ficam tão bonitinhas, apertadinhas no arranjo. Então, o primeiro vasinho, ok. E agora nesse outro vai ser a mesma coisa. Vou começar aqui colocando os pedacinhos de carvão e o substrato para já ir plantando as suculentinhas. Ó, então esse aqui já foi um vasinho, ficou um pouquinho mais cheio, né? Mas também um vaso menor. É como geralmente eu já deixaria. Eu nem coloquei pedacinho de carvão porque logo logo eu vou pôr pedrinhas aqui nesse. E agora vamos para os próximos vasinhos, que esses não tem segredo nenhum. Vou só colocar o substrato, plantar as plantinhas e já volto com elas aqui todas plantadinhas para mostrar para vocês como elas ficaram. Bom, gente, voltei agora com todas plantadinhas, cada uma no seu vasinho. Já limpei aqui a bagunça que eu fiz com o substrato também. E agora vou passar essas plantinhas aqui lá perto das outras que chegaram. Mas, sério, gente, ficaram muito fofas, né? Eu plantei até o Victor Kane Variegata naquele vasinho que eu mostrei.
Tá uma gracinha. Eu até pensei em plantar ele e o caule com os brotinhos no mesmo vaso, mas por enquanto eu vou deixar só esse aqui mesmo. E é isso, estão todas plantadinhas aqui, ó. Pink Flamingo, Glorious, aqui Lanis, a híbrida de Dix Pink no vasinho de plástico e as duas cuias de barro, né? Gente, sério, essa daqui ficou muito fofa. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de replante. Sei que tem muita gente que sempre me pede vídeo replantando suculentas, mas eu não posto muito, né? Mas então é isso. Vou passar essas aqui junto com as outras agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.